Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas e nem roteiro definido, é um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.portalcafebrasil.com.br. Hoje eu trago uma entrevista especial com ninguém menos que meu pai, que aos 89 anos de idade continua empreendendo à frente do Bauru Ilustrado, jornal mensal que conta a história de Bauru e que é editado há mais de 40 anos. Eu vou tentar descobrir das minhas influências. Muito bem, bem-vindo a mais um Leadercast. São 10h53 da manhã do dia 25 de junho de 2016. Eu fiz questão, eu nunca digo a data aqui do programa, porque o programa não pode ser datado, mas hoje eu fiz questão de dizer, porque 25 de junho é o dia do meu aniversário, e hoje, especialmente, eu tô fazendo 60 anos de idade, né? 60, cara. E aí eu não podia perder essa oportunidade de gravar um programa muito especial, na data do meu aniversário, com um convidado mais do que especial, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, né? E eu vou fazer as 3 perguntas mais complicadas do programa. Se forem bem respondidas, o programa vai bem, né? Quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Luciano Dias Pires. Estou atualmente com 89 anos e mais 2 meses. E contando 9 meses na barriga da mãe, quase 90 anos. Aposentado como profissional de relações públicas e como jornalista profissional, porém continuo na ativa. Resido em Bauru há cerca de 82 anos, morando em Bauru, e nasci na cidade de Botucatu. E tem um atributo fabuloso que é o fato de ser meu pai, certo? Exatamente, uma alegria imensa. Eu com 60, ele com 89, 29 anos nos separam, né, da diferença, e o velhinho tá aqui a toda. Eu não podia perder essa chance de trazê-lo aqui. Nós vamos bater um papo aqui, falando um pouco da história, vamos falar um pouco sobre liderança e empreendedorismo, que tem umas coisas que meu pai andou fazendo na vida aí, que de certa forma explicam o que é que eu faço hoje, como é que é o Café Brasil, né? Mas já deu uma tinta aí. Quando é que... Nasceu em 1927, é isso? 1927, cara, correto. Faz tempo, hein? Faz um pouquinho de tempo, viu? Comece a contar um pouco da sua história lá em Bauru. Como é que foi? Eu nasci em 27, o meu pai naquele tempo dos coronéis tinha gráfica, né? Naquela época não falava gráfica, era tipografia. E ele esse pessoal quando montavam a tipografia, eles também montavam pequenos jornais. E meu pai sempre teve jornais onde ele militou em Avaré, Itatinga, né? Mas a minha mãe também colaborava, tinha uma redação incrível. Naquela época o ensino era do grupo escolar, mas valia pelo antigo curso ginasial, inclusive. Ela tinha uma redação muito boa, escrevia os seus artigos, mas um dia Mas meu pai sempre foi contra os coronéis da cidade que ele se instalava. Ele tinha mania de ir contra o coronel. A minha mãe contava que ele ia, por exemplo, mudar para uma cidade, ele ia cortar o cabelo, o barbeiro falava, não precisa pagar não, o coronel já pagou. Ia comprar no açougue, comprar carne, quando pegava e embrulhava a carne, o cidadão falava, não precisa pagar não, o coronel já pagou. E ele ficava revoltado com aquilo e se virava contra aqueles donos da política da cidade onde ele morou, até que um dia o cidadão falou para ele o seguinte, o Pires, você tem condições de ir embora aqui de Itatinga, outra cidadezinha lá, embora daqui o mais rápido possível, e o coronel lá contratou uns capanga e vão acabar com a sua tipografia toda. Aí meu pai conseguiu lá um caminhãozinho, juntou
tudo que ele tinha lá da casa dele, fez a trouxa de roupa, já com acho que 2 filhos, né? E rumou para Botucatu. E foi em Botucatu que eu nasci. Mas lá ele não parou de mexer com política. A minha mãe falou, você vai agora trabalhar aqui em Botucatu, mas nada de política, não mexer com nada disso. Você vai executar o seu trabalho. E lá em Botucatu ele trabalhou na Casa Carlos, ao lado do João Martins Coube, o fundador da Tilibra, também trabalhava lá. A Tilibra, grande Tilibra, grande empresa de repercussão internacional. O João Coube veio antes para Bauru, meu pai veio depois, chegou em 29, eu nasci em Botucatu, aí ele voltou em 29 e levou a vidinha dele lá de gráfico, aquele tempo falava tipógrafo, né? O Voquito e a Vonhazinha. E minha mãe, ela no meados dos anos 30, ela foi uma das primeiras mulheres que ingressaram no quadro funcional da Estrada de Ferro no Noroeste do Brasil. Isso parece que foi em 35. E ela então passou a trabalhar nos escritórios da ferrovia, inclusive no prédio antigo, era lá no começo da 1º de agosto. Depois mudou para o edifício novo da ferrovia, né? A estação da Nobre. A minha avó, se ela tivesse vivendo nos dias de hoje, seria uma dessas militantes pelos direitos femininos, porque a velhinha era brava, né? Numa época em que a mulher tinha uma posição muito terciária na sociedade, né? Tava lá, os homens tomavam conta de tudo, ela tinha uma personalidade forte, ela agitava, pintava, andava aqui em São Paulo com uma bolsinha, com uma arma dentro da bolsinha dela. Exatamente, ela inclusive mantinha correspondência com o presidente da República, com ministros, né? Eu lembro uma época, por exemplo, eu trabalhava na Noroeste, já havia ingressado na ferrovia também por concurso. Entrei na Noroeste no dia 1º de outubro de 45 e me inscrevi para conseguir construir a casa própria através de um órgão ligado à ferrovia, a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários. E começaram a protelar o meu pedido, alegando que eu era menor de idade, que eu não tinha condições, não era rimo de família, aquela coisa toda. E ela começou a soltar as cartas dela e eu assinava para os ministros responsáveis daquele setor em todo o Brasil, até que veio uma resposta de um deles falando que era por isso que o Brasil tinha comunista, dessas atitudes que tomavam, que eu sendo ferroviário, maior de idade, perito contador, eu era formado em perito contador, eu tinha direito, não tinha nada de arrimo, né? Eu tinha direito adquirido de construir a minha casa, e aconteceu realmente que eu adquiri a minha casa própria. E interessante, para pagar em 20 anos, naquele tempo era a tabela Price, você começava a pagar a mesma prestação que ia até o final dos 20 anos. Não mudava o valor da prestação. Você tinha aumento de salário todo ano, e a prestação praticamente ia diminuindo. Assim. Foi a maneira como eu adquiri a casa própria, graças à atitude da dona Inhazinha, que ela tomava mesmo providência, mandava carta para todo mundo. Inclusive ela fazia crochê muito bem. Ela fez um vestido de crochê para Hebe Camargo, mandou para Hebe Camargo o vestido de crochê. Ela fez um vestido de crochê para a esposa do presidente Figueiredo, mandou para ele também. Ela tomava atitudes assim que no dia de hoje, como você falou, poderia ser uma mulher líder. E é engraçado que ela estava em Bauru e ela não conhecia ninguém dessa turma. Ela tomava providência e escrevia para o ministro. Tente você que está ouvindo a gente aqui imaginar você hoje mandando uma carta para o ministro e recebendo uma resposta do ministro sobre aquilo que você está pedindo lá, né? Era um outro mundo, era um outro tempo, né? Mas você foi estudar onde? Começou estudando onde? Eu comecei estudando em Bauru no Grupo Escolar Rodrigues Abreu, que era a primeira escola de nível primário de Bauru, na Avenida Rodrigues Alves. Eu fiz lá até metade do 4º ano. Depois eu não sei porquê, minha mãe me tirou do grupo escolar e já me colocou no antigo curso preparatório. Esse curso preparatório era um curso que você se preparava
para uma espécie de um vestibular para entrar no curso ginasial. Você não podia entrar no curso ginasial naquela época sem prestar esse concurso, esse pequeno vestibular. Aí eu fui fazer o vestibular no Colégio São José, mas lá eu não gostei. Eu falei para minha mãe que lá rezava toda hora. Aí ela me tirou do Colégio São José e me colocou com a dona Tita, professora Sebastiana de Pádua Melo. Ela é mãe daquela professora que escreveu vários livros sobre ensino. Agora me foge o nome. Débora de Pádua Melo, é uma professora bauruense que tem vários livros editados sobre ensino, vários setores do ensino. E foi a pior viagem para mim, porque era uma mulher brava. E eu falei assim, por que eu não fiquei no Colégio rezando? Ela era muito mais vantagem, ela era brava. E, nossa senhora, não tinha jeito. Mas a trancos e barrancos, eu terminei esse preparatório, prestei o concurso. Como é que era isso? Não era uma sala de aula com vários alunos? Era uma sala, a dela era uma casa, onde ela residia, tinha duas salas. Uma sala ficava os meninos em volta de uma mesa grande, 10, 15 meninos. E na outra sala ficava outra mesa grande com as meninas também em volta da mesa. Sim. Quando você fazia qualquer traquinagem, ela ameaçava colocar você no meio das meninas. Mas naquela época você, não é como hoje, naquela época você ficava desesperado. Não, você está no meio das meninas, eu não vou. Hoje é diferente, né? Hoje o moleque quer. Hoje o moleque quer sentar no meio das meninas, né? E ela, então, foi exigente. Aí veio o dia de prestar o exame no ginásio do Estado. Era o ginásio mais eficiente da cidade. Tínhamos o Liceu Noroeste, o Guedes e o Colégio das Irmãs, escolas particulares. Agora já do Estado já era difícil, o ingresso lá era grandes professores. E eu fui prestar então o concurso para entrar no ginásio do Estado. É num edifício que existe lá em Bauru, uma escadaria íngreme. E eu fiz o concurso, meus pais, como é que foi? Foi bem? Eu falei, acho que dá para passar, né? E aí marcaram para ir ver o resultado um dia X. Então naquele dia eu fui arrumadinho, pro externo, gravata, eu fui lá pro ginásio do Estado para ver. Que ano era isso? Isso foi mais ou menos em 38, eu sei 38, 19, 40, 11 anos de idade. 11 anos. Aí fui lá, quando cheguei assim na frente do portão de entrada, aquela escadaria, o servente estava parado, ele falou, você é Pires, né? Eu falei, eu sou Pires. Eu era mais ou menos conhecido porque meu pai tinha gráfica, aquela coisa toda. Eu falei, eu sou Pires, então vem comigo. Aí eu subi aquela escadaria com o servente, arrumando tudo a gola do paletó, da gravata, tudo. Falei, acho que acabei com o exame aí, passei em primeiro lugar, agora eu vou ser até homenageado aqui hoje. Aí o cidadão foi comigo, parou em frente a uma porta lá. Na porta tinha lá uma lista do pessoal aprovado. Ele pôs o dedo em cima, desceu o dedo até lá embaixo e mostrou o meu nome, o último colocado. Ele falou, você passou em último lugar, não tem vaga. Eu cheguei em casa, aí eu mudei, cheguei em casa gritando, passei no ginásio do Estado, só que não tem vaga. Aí minha mãe foi saber lá o que aconteceu, ela falou, não, ele passou em último lugar, não sei que haja uma desistência, ele pode assumir, mas se não houver, não tem vaga para ele. Aí me matricularam no Guedes Azevedo, e minha vida acadêmica, né, estudantil, eu fiz todinha no Guedes. 4 anos de ginásio, 3 anos aquela época a gente falava, era perito contador, era uma espécie assim de economistas, né? E depois assim, já de adulto, bem adulto, passado vários anos, eu fiz o curso normal à noite. Eu procurei os professores, era uma família de professores muito querida em Bauru, os Guedes de Azevedo, e uma vez eu procurei e falei para eles, eu falei, tem um grande número de jovens que quer fazer o curso normal à noite, mas eles trabalham, como eu trabalho na Noroeste, não tem jeito de fazer o curso durante o dia, né? Eles falaram, não, você traga para mim um abaixinado com 1000 assinaturas, ou perto de 1000, que nós vamos tentar criar esse curso à noite.
Aí eu andei na rua, né, embaixo de chuva, de sol, com a abaixinada, pegando a assinatura do pessoal, e levei lá um grande número de assinatura, entreguei lá para eles, aí eles conseguiram a aprovação do curso normal à noite, e eu fui fazer o curso normal no período noturno, 2 anos, passei, e lá conheci aquela que hoje é minha mulher, Helena, né? Ela fazia o curso normal à tarde, e aliás nós tivemos vários entreveiros, né? Eu com ela, com a comissão de festa, porque o curso normal à noite era o pessoal mais adulto, pessoas casadas, aquela coisa toda, não era pessoal de festa, nada, né? Tinha os mais jovens como eu assim, mas também não estava afim de festa. E o pessoal da tarde não, as meninas queriam festa, aquele grande baile, né? A entrega de diploma, aquela coisa toda, né? Queriam festa e tudo, e se preparando, e a turma da noite era contra, e a gente entrou em atrito assim várias vezes, mas não aconteceram maiores problemas. Eu me formei, fui receber meu diploma, inclusive, mas nunca lecionei. O meu diploma de professor ficou na gaveta. Não lecionei até hoje. Com que idade começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar mesmo, eu trabalhei nas Casas Pernambucanas, no escritório das Pernambucanas em 1943, por aí. Depois a Pernambucana... Peraí, 43, 27 para 43... 16 anos. 16 anos. Comecei a trabalhar no escritório da Pernambucana. E lá aconteceu uma coisa engraçada. Na hora do grande movimento, às vezes a gente saía também do escritório para auxiliar no balcão, sabe? Auxiliar no balcão. E aí um dia estava lá aquele movimento, aquela coisa toda. Tinha um subgerente da Pernambucana, o seu Raimundo, tinha uma vasta cabeleira. Ele era um homem lá muito, assim, muito vivo e tudo. E tinha história de mulheres também com ele. E ele tinha uma certa convivência com as meninas da zona de Meretrício, de Bauru. O famoso puteiro. Sim. E um dia elas telefonavam lá para ele pedindo, encomendando, né? E ele mandava, assim, amostras de tecido, de seda, e várias amostras. Elas escolhiam, o rapaz anotava tudo, voltava, fazia lá no fiscal, entregava. E não tinha ninguém para ir naquele dia lá. Eu era 16 anos ainda, quer dizer, menino, não tinha malícia, não tinha nada. Ele falou, Luciano, você vai lá na zona. Eu falei, mas eu? Na zona? Ele falou, não, você vai. Mas eu não sei, nunca fui lá, não sei o que é isso aí. Não, você vai lá, procura lá fulana, ela está esperando, você vai lá essas amostras todas, vai mostrar lá para ela. E ela vai escolher, você anota tudo, depois vem aqui, tira a nota, manda os panos, recebe tudo. Eu falei, mas e logo eu falei, não tem outra, é você mesmo. E lá fui eu, para a zona de Meretrício, Bauru, bobão, né? Cheguei lá na casa X lá, que eu vi o endereço, o número, comecei a bater palma, né? Bati palma, não via ninguém, aí o cidadão passou perto de mim e falou, ô menino, aqui não se bate palma não, aqui já vai entrando direto, né? Aí eu falei, bom, vamos entrar, subi. Aí veio uma madame lá de calcinha, sutiã me atender. E olhando lá, o Raimundo mandou? Eu falei, mandou aqui as amostras. Então senta aí, né? Aí ele chamou as outras colegas lá também, as outras entravam, olhavam assim pra mim com um sorriso, e eu com a cabeça no meio das pernas, lá com uma vergonha, desesperado. Falei, que hora que vai acabar essa reunião que não aguento? E elas cochichando, olhando pra mim tudo. Depois que terminou, eu quero esse pano, tantos metros, tomei nota. Uma escadaria, descia aquela escada de 5 em 5 degraus. Na hora que eu saí na rua, fiquei tranquilo, vou voltar para casa pernambucana. Ah, meu Deus. Me fala uma coisa aqui, eu vou dar uma volta, depois eu vou voltar aqui atrás, né? Naquela época, nas cidades do interior, a zona não era o que é. Hoje se desmanchou isso tudo, hoje se perdeu completamente isso, mas naquela época tinha uma importância até social na cidade, porque eu me lembro que era muito característico, né? Você tinha lá, era o delegado de polícia, o padre, a dona do puteiro, então era o gerente do banco, né? E isso tinha um papel importante no desenvolvimento da sociedade como um todo, o fato de existir ali a zona do Meretrício. E era um negócio que era recebido com preconceito, mas ao mesmo tempo, no caso de Bauru, por exemplo, que tinha a INI,
O pessoal tinha um respeito gigantesco por ela, porque ela tinha uma prática social na cidade e tudo mais. Como é que era essa história dos puteiros naquela época? Em Bauru era o seguinte, Bauru, a zona do Meretrício, independente da INI, bem antes da INI, era famosa, porque ela começou a surgir, inclusive, com o crescimento da cidade. E aquela construção da Noroeste do Brasil, chegada da Sorocabana, chegada da Paulista, aqueles milhares de operários. Eu faço a comparação com esse filme de cowboy, a ferrovia chegando na cidadezinha lá, aquele salão, aquela mulherada, era assim, era famosa. Tinha até francesas na zona da Meretrício. Ela funcionava. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Só para quem está ouvindo a gente aqui e não conhece um pouco da história, o Bauru estava situado assim, que era a fronteira do estado de São Paulo, né? Dali para frente ia para o Mato Grosso, era um mato. E Bauru foi escolhido para ser um ponto de partida de onde a ferrovia saiu para invadir o oeste do Brasil, por dali. E acabou virando um entroncamento ferroviário. Então, virou o maior entroncamento ferroviário, quando 3 ferrovias se encontravam ali. E a expansão de Bauru, no momento em que houve a decisão da ferrovia começar a ser construída, foi uma coisa louca, porque de repente a cidade foi invadida por operários e acabou virando uma história de uma cidade que cresceu em função da ferrovia, né? Então isso que meu pai está falando aqui agora é exatamente essa coisa de você, a partir daquele ponto, receber estrangeiros, gente do mundo inteiro, que equivale hoje àquele pessoal que vai fazer os garimpos, né? Chega no lugar, domina aquilo, chega tanto garimpeiro e imediatamente cria-se do lado um prostíbulo, né? A Noroeste, surgiram os primeiros estudos, foi em virtude da guerra contra o Paraguai, que as tropas brasileiras tinham dificuldade para chegar aos campos de batalha, porque não tinha, era através das matas, através de rios, tudo, e o Barão do Rio Branco, na época, ele achou que devia ser construída uma ferrovia para ligar o Mato Grosso ao resto do Brasil. Então, surgiu o estudo, a Noroeste do Brasil, o início dela, inclusive, foi escolhido a partir de Bauru, né? E foi inaugurado o trecho antes, porém, a primeira ferrovia a chegar a Bauru foi a Sorocabana, a estrada de ferro Sorocabana, através de um ramal de Rubião Júnior até Bauru. Então, a partir de 1905, Bauru já ficou ligada a São Paulo através da Sorocabana. Você pegava o trem em Bauru, já chegava em Rubião, fazia baldeação e direto para São Paulo. A Noroeste do Brasil foi inaugurada em 1906, primeiro trecho da Noroeste de Bauru até Avaí, uma cidadezinha localizada a 30 e poucos quilômetros de Bauru. Mas ela continuou, ela não houve assim interrupção na sua construção, apesar dos problemas dos índios, problemas de febre, doença, animais selvagens, mas a construção dela continuou, foi indo, até ela atravessar, inclusive, o Rio Paraná, com a ponte, né, Francisco de Sá, depois parar nas margens do Rio Paraguai, atravessar o Rio Paraguai com uma ponte lá, Barão do Rio Branco, que é do orgulho da engenharia da época, brasileira da época, e chegar até Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Então, e a Noroeste tinha um ramal que ia até Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Né? Então a Noroeste era ligada a 2 fronteiras, muito importante. E em 1910 chegou a Paulista. A Companhia Paulista já vinha vindo, estava em Jaú, depois Pedreira, e atingiu Bauru, transformando a cidade de Bauru no maior entroncamento ferroviário do Brasil e, quiçá, da América do Sul. Porque no estudo que existe sobre a ligação ferroviária de 2 oceanos, o Oceano Atlântico no Chile e o Oceano Pacífico em Santos... Ao contrário. O Atlântico em Santos e o Pacífico no Chile. O Pacífico no Chile e o Atlântico em Santos. São 4.000 quilômetros para ligação ferroviária se completar, e só a Noroeste tinha 40% nesse total. A Noroeste tinha 1.600 quilômetros. Então, e a Noroeste foi de grande importância no progresso de Bauru. E com esse movimento, a gente que chegava toda hora, a cidade, o plano da cidade mudou,
tinha uma rua Araújo Leite, que era a rua principal, ela perdeu a vez para a rua Batista Carvalho, que começou a sair de frente à estação, chegar até na parte central, transformou todo o centro de Bauru, os comerciantes, e a cidade começou a crescer, barbaridade, e se transformou assim num eixo, assim, Bauru ficou uma liderança na região toda. E surgiu então esse problema não, essa presença das mulheres, né, criando a zona do Meretrício e Bauru, bem no centro da cidade. Era na rua, tinha o nome de Rua Costa Ribeiro, e depois mudaram o nome para Rua Presidente Kennedy. Na Rua Costa Ribeiro, em 3 quadras. Vou botar o nome do Kennedy na Rua do Poteiro. Então, nas 3 quadras que existiam, né, nessa rua Costa Ribeiro famosa, e tinha a influência francesa, né? Tem o Cabaré Maxins, tinha o Bar Paris Noturno. Né? Bauru tem muita influência francesa na cultura em nome de locais, né? Tinha uma firma na Rua Batista Parisiense e tudo, né? E ali chegavam mulheres, até francesas, né? Tinha Sinhá, por exemplo, declamava em francês, tudo, mulheres escolhidas ali. E aquele movimento muito grande. Até que, como a cidade cresceu em volta dessa rua, ela ficava no centro. Eu brinco muito com o Coronel Osiris Silva, quando eu falo para ele, eu comento em reunião assim com ele, em festa, eu falo, gente, o Coronel Osiris Silva, quando era rapaz, era moço, ele tinha uma vantagem sobre os nossos colegas dele. Por quê? Porque ele morava 2 quarteirões da zona do Meretrício, né? A residência dele, né? Então, eu brinco muito com ele sobre esse aspecto, né? E a cidade então foi crescendo, foi desenvolvendo até que uma certa época, não sei se foi nos anos 60, resolveram mudar. Tirar do centro da cidade e foi para um lugar bem afastado. O Formigueiro. Lá, né? Foi apelidado de Formigueiro. E lá foi instalada, inclusive, uma casa, a Casa das Pedras, né? De uma das frequentadoras da antiga zona, uma casa tipo da Casa da Inê, tudo, né? Da Antônia, que era dona, né? Lá tinha essa Casa das Pedras, outras casas redondezas, mas com o tempo isso aí foi desaparecendo, acabou de uma vez, enquanto que a Inê ficou lá no trevo, né? Então, deixa eu contar um lance interessante aqui. Nos anos 70, talvez tenha sido em 72, 73, eu acho que eu tinha 18 anos de idade, uma coisa assim. O Formigueiro era um núcleo, a Eni era o outro núcleo, a gente vai falar um pouquinho mais dela aqui, né? E ali dentro do núcleo do Formigueiro, tinha de todos os níveis, o que pudesse imaginar lá, né? Mulher de todo nível, e a Casa das Pedras era a melhor instalação que tinha lá dentro do Formigueiro, né? E ela ficou muito tempo meio perdida lá, meio parada, e houve uma reconstrução e foi reinaugurada. E nessa reinauguração o pessoal fez um negócio legal lá e mandou convites para todo mundo, e chegou um convite na minha casa para o meu pai. Um convite para o meu pai ir na inauguração da Casa das Pedras, evidentemente, que eu nem sei nem se ele viu, se ele ia, mas eu sei que eu peguei o convite. Catei o convite, a hora que eu vi, falei, puta, mano, peguei um amigo meu e fomos nós dois no lugar do meu pai, com o convite do meu pai para a inauguração da Casa das Pedras. E eu também, moleque de tudo, né? Fomos eu e o Guilherme, que hoje é meu cunhado, né? Fomos nós 3 lá. E chegamos lá, chegamos o Guilherme é o filho do Tuta, né? O Tuta super conhecido em Bauru. O Guilherme chegou lá e bateu, eu sou filho do Tuta. O Tuta, né? A gente entrou, sentamos numa mesinha ali, teve show de artista paulista, foi uma coisa impressionante, né? Uma baita festa que eu acabei com 17 anos de idade, talvez, frequentando ali por causa do convite que chegou pro meu pai. Mas eu tô contando essa história toda para mostrar como essa questão da zona do Meretrício estava imbuída na sociedade, quer dizer, não era aquela coisa fora do ambiente social, fazia parte da cola social manter a zona do Meretrício, e aquele era um lugar de grandes encontros, era um lugar de reuniões, e o exemplo acabado disso foi a Eni, né? Como esse programa aqui é um programa de empreendedorismo e liderança, vamos conversar um pouquinho, conta um pouquinho essa história da Eni, porque a Eni é um grande case de empreendedorismo que, olha, para ser repetido vai ser complicado aqui no Brasil. A Eni ela funcionou inicialmente lá na zona do Meretrício, do centro da cidade, mas não na Rua Costa Ribeiro, que depois mudou de nome para a rua, o nome atual lá, Presidente Kennedy. Ela ficava na Rio Branco,
perto da Costa Ribeiro. Ela adquiriu, era uma pensão, era uma cidadã que era dona dessa pensão, vendeu para a Eni, e ela ali começou a explorar, trazer moças bonitas e várias... A Eni já começou como dona. Ela comprou, eu acho que quando ela chegou em Bauru, ela frequentava alguma dessas casas. De onde ela veio? Sabe de onde ela veio? Sabe a origem dela? Eu não sei, acho que é do Sul, viu? Rio Grande do Sul, não sei bem. Não estou bem lembrado, né? E ela... Eni Cesarino. Eni Cesarino. E ela adquiriu essa pensão, acho que pensão localizada talvez na Costa Ribeiro. Depois ela mudou para essa casa melhor na rua Rio Branco. Logo que chegava, era a primeira casa encostada na rua mesmo da Costa Ribeiro, que era o grande centro assim da zona do Meretrício, né? Que ano nós estamos? Que ano nós estamos? Não sei, acho que na década de 50, né? 40, 50, né? Aí ele começou ali a frequentar e trazendo moças bonitas, bem arrumadas, bem vestidas, né? Não exploravam nada os clientes, né? E começou a ser um centro de presença, assim, de empresários, de políticos, né? Tinha alguns que chegavam, fechavam a casa por conta deles mesmo, quer dizer, não entrava mais ninguém, ficava lá aquela festa de madrugada toda. E a Eni é o seguinte também, aconteceu um fato interessante uma vez. Eu recebi a visita de um casal na minha casa para ver números antigos de jornal que eu faço, histórico de Bauru. E começamos a conversar e a moça falou, pois é, minha mãe adora esse jornal. Quando ela recebe, ela fica vendo o jornal, lê, comenta, né? Eu falei, seu pai, o que faz? Meu pai está meio doente e tal, mas ele trabalha no quê? O que ele fazia aqui? Aí ela virou para o marido e disse, posso falar? O marido, fala. Posso falar mesmo? Ela fala. A minha mãe falava que ela foi a maior mulher da vida de Bauru. Ela vendeu para a Eni a pensão dela, a Eni transformou naquela casa dela lá, a Eni que ganhou as honras todas da grande prostituta, mas fui eu que comecei. Um dia ainda vou falar isso, vou contar essa história toda, né? Que eu não admito que ela receba as honras de ter sido a melhor mulher da zona de Bauru, enquanto eu fiquei no esquecimento, né? Eu não falei mais nada. O senhor descobriu que estava conversando com uma legítima filha da puta. eu não entrei mais no assunto, eu lembrei da carinha dela, entendeu? Aí eu lembrei da cara dela, quando ela era mocinha em Bauru, tudo, né? Mas é uma história muito grande, muito bonita, mas esse problema da zona do Meretrício é virtude mesmo do crescimento impressionante de Bauru naqueles anos 20, anos 30, né, a presença das ferrovias. Mas fala um pouquinho mais da Eni. A Eni, então, criou esse ambiente que ela conseguiu essa notoriedade pela qualidade do que ela levou. Ela levou realmente a matéria-prima era de primeira qualidade, e ela cresceu tanto que nesse movimento todo em que o pessoal saiu e agrupou a zona do Meretrício lá no Formigueiro, a Eni escolheu ir para outro lugar, né? Ela se desligou dali e foi para um lugar que não tinha nada a ver com o Formigueiro, era outro. Tinha que sair da onde ela estava, da Rio Branco, né? E tinha um pormenor, quer dizer, em vários setores era muito respeitado. Um dia foram as mulheres da vida lá, o delegado mandou fazer um levantamento das mulheres da vida, elas eram fichadas, né? Elas se submetiam inclusive a exame médico, tudo. E um dia estava lá na delegacia, aquele grupo de mulheres, inclusive a Eni. Aí o investigador lá, o policial, foi falar com o delegado era novo em Bauru, né? Doutor, tá aí, a Eni tá no meio delas, hein? A Eni chegou mais tarde, mas tá aí a Eni Cesarino. Ele falou, mas o que tem Eni? A Eni é uma puta igual às outras. Ela vai esperar a hora dela de ser atendida, né? E foi, ela ficou lá sentadinha, tudo, atendeu todas as mulheres, né? Fazer ficha, aquela coisa toda. E passado o tempo, ela
ela teve que se locomover, sair daquele... Estava mudando, mas tudo ia acabar toda a zona lá, né, nessa rua Costa Ribeiro. Então aí ela adquiriu lá uma área, uma grande área de terra lá no trevo das rodovias, Bauru e Pau Sul, né? E lá ela construiu aquela casa muito bonita, né? Com piscina, tudo, e se tornou famosa. Uma vez, era tão conhecida a Eni depois, eu viajei para a Europa uma vez de navio, e lá conversando com o pessoal, lá um grupo de brasileiros, um deles falou, você é de Bauru? Eu falei, sou. Era um médico, acho que do Rio Grande do Sul. Ele falou, e a Eni, como é que tá a Eni lá em Bauru, né? Eu falei, tá firme lá, a casa da Eni e tudo. Eu fiquei pensando, eu tô aqui no meio do Oceano Atlântico, aqui, o cara lá do médico, lá do Rio Grande do Sul, veio perguntar sobre a Eni, né? Ela ficou famosa mesmo, né? Ficou no Brasil inteirinho, e ela construiu realmente uma estrutura gigantesca. Quem conheceu aquela casa lá sabe como é que era aquilo. Era um negócio muito bem construído, de primeira linha, longe da cidade, quer dizer, não tinha nada em volta, estava enfiado no meio de um local bastante ermo ali. E diz a lenda que iam para lá governadores, presidentes da República. Aquilo era frequentado, o pessoal vinha de São Paulo para ir conhecer a Eni por causa da qualidade do serviço que ela prestava. Uma vez eu como na minha função de profissional de relações públicas da rede ferroviária em Bauru, sempre recebia a visita dos engenheiros que vinham da rede do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu recebia lá aquelas reuniões festivas, reuniões de estudo, tudo. Aí uma tarde deu uns 3 ou 4 deles que queriam conhecer a Eni. E como é que a gente vai lá? Eu falei, não, eu levo você, eu acompanho vocês lá à noite, né? Aí fomos entrar no meu carro, fomos lá na Eni. Aí quando entramos assim no estacionamento, estava cheio de carro. Tinha uns 10 carros, tudo carro último tipo, importado, aquela coisa toda. Aí um diretor falou assim, Luciano, vamos fazer isso, aí já tá cheio de gente aí já, vamos embora, vamos voltar para a cidade, vamos jantar, não sei o quê. Falei, não, fica tranquilo. Esses carros aí são das meninas que frequentam aqui. São das meninas que frequentam aqui, são meninas de luxo, são meninas sensacionais, são ricas, tem menina aqui que estuda filosofia, estuda em faculdade, toda aquela coisa aí. Entraram lá, foram lá fazer uma visita toda. Então, isso demonstra a pujança assim, da Eni naquela época, né? E tinha uma importância social aquilo. Isso merece um estudo de caso, pela visão que ela teve. Bom, anos depois, quando a Eni foi esse sucesso todo ao longo dos anos 60, foi uma coisa fantástica. Foi ao longo dos anos 70 e foi terminar no final dos anos 70, né? Que aí ela morreu e aquilo acabou. Acabou, depois ela ficou doente, ficou com problema na vista, ficou muito doente. O pessoal que trabalhava com ela lá meteu a mão também, tudo, ajudou muita gente que ela ajudou se virou contra ela também, entendeu? Então, teve um fim triste depois de Eni, né? E o enterro dela foi um grande acontecimento na cidade, porque estava todo mundo lá, né? Exatamente. Inclusive o seu Luciano estava lá, não estava? Não lembro se eu fui lá. Se eu fui assim, em termos profissionais, né? Tá a cobertura por jornais, isso, né? Tá assinado, tá bom. Ah, mas eu fiz questão de chamar isso aí, porque realmente essas histórias das cidades do interior, todas elas têm uma história parecida aí, né? Mas aí, senhor Luciano, tem uma historinha interessante da dona Nhazinha fazendo um uniforme. Ela fazia foi trabalhar, ela botou um uniforme. Ela costurava toda a roupa minha, tudo. Tem 2 histórias assim. Um dia ela achou lá um corte de um pano preto no fundo de um cesto lá de tecido, lá, coisa que ela guardava. Ela fez uma camisa preta para mim. Eu tinha acho que uns 9 anos de idade. Naquela época, usar roupa, qualquer peça de roupa preta era sinal de luto, né? Uma mulher com vestido preto, o homem com terno preto, camisa preta, é luto, que morreu alguém. Ela fez a camisa preta, eu vesti, fui para a escola, né? No caminho, os meninos lá, o colega, quem que morreu na sua casa? Aí cheguei lá no grupo escolar, lá os outros, mas quem que morreu, né? Eu não morreu ninguém, eu estou usando essa camisa assim. Aí cheguei na classe, sentei, a professora, coitadinho do Luciano, quem que morreu na sua casa? Falei, não morreu ninguém, minha mãe fez essa camisa aqui.
Acabou a aula lá, fui para casa correndo. Do local que ela achou o pano preto, foi jogado também a camisa preta, que eu nunca mais usei a camisa, em virtude daquilo lá. Mas teve um outro fato interessante. Eu fui trabalhar, tinha um cidadão, não, maestro em Bauru, tocava lá, não sei que instrumento, que era o Radamés, o nome dele era Radamés Mosca mesmo, esse era o nome dele, sobrenome, Radamés Mosca. Ele era maestro em Bauru, tinha escola de música, tudo, e um dia o meu pai conversou com ele, né? Falou: Radamés, você tem um emprego pro meu filho aí, trabalhar, ele é menor, isso aqui, papai. Eu falei: eu tenho aqui um trabalho para ele sair, fazer compra, aquela coisa toda. Eu falei: então, vamos ver. Aí, você não precisa nem pagar para ele salário. Ele vai aprender música com você aqui em troca de você trabalhar para você, e em troca ele vai aprender música aí com a sua esposa, violão, piano. Vamos fazer isso aí. Aí ele falou: só que eu tenho uma ideia. Ele falou: não, vamos fazer uma roupa diferente para ele, para destacar a minha escola. Aí ele desenhou lá uma roupa, um tipo daquele uniforme que não sei se existe hoje aí nos hotéis americanos. Ficava na porta do hotel lá, carregar mala, aquela roupa, jaqueta vermelha, calça azul com friso cor-de-rosa, aquele chapeuzinho redondo também na cabeça, preso assim embaixo no queixo com elástico, né? Ele desenhou e mandou para minha mãe fazer. E minha mãe fez. Costurou lá, costurou tudo isso aí que experimentou, né? Aquela jaqueta lá, tudo com as pontas, tudo bem colorido. O chapéu acho que era verde, a camisa era verde, a jaqueta vermelha, a calça azul com um amarelo, assim, um friso amarelo, e eu saio na rua com aquilo lá. Eu trabalhava, eram uns 10 quarteirões onde eu trabalhava. Eu morava nos altos da cidade, e o escritório dele, a escola dele, era no centro de Bauru, na Rua Araújo Leite, quase esquina com a Batista de Carvalho. E vou eu pela rua, rapaz, dançando, andando lá, e o pessoal, a molecada: ei, palhaço! O carnaval não chegou ainda! Onde que é a festa hoje, palhação? Cheguei lá, rapaz, ele falou: muito bem, ficou boa a sua roupa. Só que essa pontinha da jaqueta aqui, você tem que falar para sua mãe cortar um pouquinho mais aqui e tal. Falou: você já vai sair agora? Você vai lá na Antilibra fazer umas compras para mim lá de caderno, não sei o que, papel, né? Fita para escrever, tudo. E lá vou eu, rapaz, saio lá da Rua Araújo Leite, entro na Batista de Carvalho, em pleno centro da cidade, ando 5 quarteirões no centro, e todo mundo dando risada de mim. Ei, palhaço, carnaval, não sei o que, cara. Fui lá na tipografia comprar as coisas, voltei, entreguei lá. Quando chegou 6 horas, fui para casa, arranquei tudo. Falei: eu não voto mais nesse homem, mas nunca mais. Joga essa roupa aí, não quero mais. E não voltei mais no serviço, e aquilo ficou gravado na minha mente, aquela roupa que eu saí na rua, viu? Vamos lá, como é que entra a imprensa na sua vida? A minha vida na imprensa é o seguinte: eu sempre gostei de futebol, e nos anos 40, talvez até no início de 50, nós tínhamos um grande locutor esportivo na Rádio Tupi, era o Aurélio Campos, grande nome do rádio de São Paulo, era o mestre de cerimônia do rádio, foi mestre de cerimônia da televisão, depois foi eleito deputado federal, e era um fã, ele era um grande locutor, o que ele falava no rádio, comentava, a gente tinha que seguir estritamente, porque ele criticava o jogador, e era atuante no rádio, era um grande nome do rádio na época, né? E eu, então, gostava da barbaridade da narração dele. Tinha os comentaristas, né? Os outros, Geraldo Bretas, outro comentarista, Ari Silva, né? E eu era fã dele, né? Eu falei: puxa vida, um dia eu quero ser locutor de rádio, né? Que nem ele, né? E lá perto da minha casa, o campinho de futebol que a molecada jogava, eu costumava pegar uma latinha assim de massa de tomate vazia, né? Como fosse um microfone, e ficava irradiando lá aqueles lances, molecada jogando, né? E fiquei conhecendo lá, depois em 34 inaugurou a Bauru Rádio Clube, né? A estação de rádio, e meu pai tinha uma gráfica lá perto, eu sempre ia lá na emissora, ficava vendo assim
o locutor falar e ficava pensando, falei, como é que o cara fala aqui e sai lá no rádio, lá no outro quarteirão, a voz dele sai lá no outro lado, não sei o que, né? E eu ficava lá sentado vendo o cara falando, e depois teve a Copa do Mundo em 38, né? Meu pai, foi uma transmissão de rádio primeiro, Galiano Neto transmitiu a Copa do Mundo, os Jogos do Brasil, e meu pai então foi, quando inaugurou a Bauru Rádio Clube, meu pai com sócio, eles foram a São Paulo e pegaram representação de rádio para vender na gráfica, na frente da papelaria da gráfica, né? Era rádio piloto e rádio cacique. Aparelho de rádio. Aparelho de rádio. Então ele punha lá, ele ficava ligado o dia todo ouvindo a G8, né? A Bauru Rádio Clube. Por isso que eu ficava andando lá, ia ouvir lá, falar como é que fala aqui, sai aqui, aquela coisa toda. E na Copa do Mundo ele retransmitiu lá, a transmissão pela rádio, acho que Mairique Veiga, Galiano Neto, e ele fez a instalação para retransmitir o jogo. Encheu de gente lá em frente, a gráfica dele ficava ali na quadra 6 da 1º de agosto, em frente ali onde funcionou muitos anos o Hotel Central. E aquilo... só um detalhe para você que está ouvindo aqui, lembre-se o seguinte, que nós estamos em 1938, e o que meu pai está dizendo é que ia ser transmitida uma Copa do Mundo, que era uma novidade absoluta, a Copa do Mundo transmitida pelo rádio, e o pessoal se reunia na rua para ouvir o áudio que estava sendo transmitido, porque era uma novidade absoluta, quer dizer, rádio em rede mundial, isso já era uma novidade absurda naquela época. Né? Porque naquele tempo nem todo cidadão tinha condições de comprar um rádio, né? Não tinha aquele plano que tem hoje, foi 50 meses, não tinha nada disso. Então o pessoal ia lá para... Quem tinha rádio em casa juntavam 30, 40, 50 pessoas, né, para se ouvir a transmissão. Esse campeonato, o Brasil chegou lá assim, sem qualquer credencial para esse campeonato, começou a ganhar os jogos, tudo e aquilo. Por exemplo, cinema, eu ia ao cinema na Vesperal, na hora do jogo, não podia perder o filme do Flash Gordon, né? Então eu ia na Vesperal do cinema, e durante o jogo, e quando o Brasil marcava um gol, eles cortavam o filme e aparecia na tela Brasil 1, Tchecoslováquia 0. Era aquele povo dentro do cinema gritando, pulando, os adultos e as crianças, né? Então ele instalou aquela venda de rádio toda, e eu ficava ouvindo, e começou a crescer em mim um interesse pelo rádio, né? Aurélio Campos, aquele meu ídolo, né? E rádio, como é que é? Foi indo mas não dava certo em Bauru. Depois que eu já adulto, eu trabalhava na Noroeste tudo, mas não dava certo para um teste, nada na emissora de Bauru. Aí um dia eu chutei o balde, eu pedi demissão da Noroeste, eu era funcionário por concurso. Eu saí de férias no mês de janeiro de 1948 e fui embora para São Paulo. De lá eu fiz uma carta pedindo demissão. Arrumei um emprego na rua Paula Souza, número 497, pertinho da Rádio Bandeirantes, que funcionava na Paula Souza. E eu, na hora do almoço lá, eu saía mais cedo e tal, ia lá, comia alguma coisa, ia lá no auditório, ficava ouvindo o cara falando na rádio. E eu tinha parentes que trabalhavam em rádio em São Paulo, o Mauro Pires, na Rádio Difusora, o Capitão Furtado, Arevaldo Pires, na Tupi. Tinha também na Bandeirante o Tirso Pires e o Alceu Pires. O Tirso, inclusive, escreveu um livro sobre a história do rádio. Foi publicado em 51. Eu tenho um volume desse livro contando a história do rádio no Brasil. E eu pedia para eles, me arruma aí um teste, aquela coisa toda, né? E na Bandeirante foi possível. Aí um dia o Mauro me telefonou, arrumei um teste aqui, você vem tal dia aqui. Eu ia lá, não dava certo. Não dava, até um dia deu certo. Mas nesse dia foi engraçado, eu estava sentado lá no corredor, né, na Rádio Tupi, o Difusora Tupi, sentado no corredor esperando ser chamado, né? Aí uma hora eu vi lá, passou para mim a Hebe Camargo, meninota, né, Dermerval da Costa Lima, né? Eu conheci esse pessoal de ler, né? Najib Cury, outro grande nome, fulano, o maestro Erlon Chaves passando por mim ali, eu sentadinho ali no banco. Aí, de repente, eu olho lá longe e vinha vindo Aurélio Campos, o meu ídolo. Ele vinha andando, eu falei, nossa, Aurélio Campos, né? Ele passou por mim, assim, olhou para mim e falou, bom dia, jovem. Nossa, eu escorreguei quase que eu caí na cadeira, recebi um bom dia do grande Aurélio Campos. Nossa, eu fiquei... Aí apareceu outro monstro sagrado do rádio, Homero Silva,
é outro grande nome, apresentador do rádio e televisão, foi deputado estadual também. Ele tinha um programa Clube Papai Noel, que revelou muitos cantores, inclusive a Hebe Camargo, o João Chaves, maestro, revelou muitos nomes do rádio de São Paulo. E ele chegou lá e falou: você que é o Luciano, primo aí do Mauro? Eu falei: sou, vem comigo. Ele, acho que atarefado também, muito problema lá, e me chamou: ó, tá vendo aquele estúdio? Você vai lá, tá um texto aqui, você vai naquele estúdio, microfone, lê esse texto, eu fico aqui ouvindo, né? Mas não me deu o texto bem antes, para me ler assim, né? Olhar, dar uma lida antes, né? Fui de chofre assim no microfone, li o texto, aí saí, ele falou: você tem uma voz grave, só que você vai treinar bastante, mas treina, e daqui 6 meses você volta para outro teste. Ora, se ele não tivesse morrido, ele estava me esperando até hoje, porque eu nunca mais voltei para lá, né? Nunca mais voltei, perdi o entusiasmo, né? E nesse meio tempo chegou uma carta dos meus pais dizendo que eu estava para ser chamado para assumir outro cargo na Estrada de Ferro, que quando eu saí de lá, eu havia prestado um outro concurso para um cargo melhor e financeiramente melhor também. E que estava para sair o meu processo para comprar casa própria, também pela Caixa da Noroeste, da ferrovia. Aí eu falei: sabe o que, eu vou voltar para o Bauru. Aí pedi demissão do emprego, não quiseram que eu saísse, ia aumentar meu salário. Falei: não, eu vou voltar para o Bauru, não tem jeito. Aí deixei aquela São Paulo, aqueles sonhos que eu tinha de cinemas da época, Cinemetro, aqueles passeios na rua Conselheiro Crispiniano, Barão da Pitininga, ver o meu Corinthians jogar no Parque São Jorge. Aí eu deixei tudo para trás, voltei para Bauru, assumi o meu emprego da Noroeste. Aí eu fui trabalhar me convidaram, o Esporte Clube do Noroeste era o clube autenticamente ferroviário. Era só a diretoria ferroviária, aquela coisa toda. Tinha gente da cidade também, mas a maioria tudo foi fundado por ferroviários, né? Aí eu fui convidado para exercer uma função no departamento social do Noroeste, de propaganda também. Ia lá conversando um dia, eu falei: gente, por que vocês não... Vamos instalar um serviço de som como tem no Pacaembu aqui no estádio, e a gente pode até conseguir propaganda em benefício do clube, ler a propaganda, anunciar gol no Pacaembu, gol aqui, gol em Santos, aquela coisa toda. Serviço de alto-falante no estádio. Serviço de alto-falante. Aí eles toparam, pegaram lá o funcionário da Noroeste que mexia com essas coisas, compraram lá a aparelhagem, instalaram, e eu fiquei então o chefe do serviço de alto-falante do estádio Alfredo de Castilho, né? Eu mesmo procurava propaganda, eles procuravam também, lia os textos no intervalo, antes e depois do jogo, dava resultado das partidas que estavam acontecendo no resto do Brasil. E um dia, a Bauru Rádio Clube, no período noturno, a Bauru Rádio Clube ela começava a funcionar às 7 da manhã e até às 11 da noite. Não tinha nada de funcionar de madrugada, nada, isso nem pensar. E à noite, das 8 às 11, eram 2 locutores que trabalhavam, cada dia um que falava, né? Cada um que falava, e um deles pediu demissão, então estava faltando um locutor para aquele que falava com esse que saiu, acumulou, ele falando todo dia, mas tinha que ter mais um, fazer o ping-pong. Aí um dia na saída do estádio Alfredo de Castilho, o José Fernando Amaral, que era um dos grandes locutores, um dos grandes nomes da radiofônica de Bauru, José Fernando Amaral, ele falou para o Leônio Simonetti: Olha, por que não leva esse rapaz aí do alto-falante fazer um teste lá? Porque se ele aprovar, já livra a gente de ter que falar à noite, né? Aí me convidaram, eu fui lá fazer o teste, e lembrando sempre daquele teste na Tupi, né? Falei: será que vão repetir comigo aquilo? Aí veio Ivo de Barros Mainardi, que era um dos grandes nomes também de locução da G8. Ele falou: Luciano, então, vem aqui, olha, você vai falar aqui, tal, vai ler esse texto, anunciar a música, eu vou ficar do lado de fora lá ouvindo você, né? Aí eu comecei a falar, então, ler o texto lá de propaganda, anunciar as músicas, né? E ele assim do lado de fora, olhando, né? Acompanhando. Até que ele fez assim para mim, eu parei de falar tudo, voltei e falei: tá bem, tá aprovado. Aí eu fui contratado pela Bauru Rádio Clube e passei a atuar, então, no período noturno.
De tarde era o executivo da Rede Ferroviária Federal? À tarde eu era um funcionário comum na Noreste. Eu trabalhava no almoxerifado. Era escriturário da Noreste, trabalhando no almoxerifado. Lá longe, lá depois da oficina, né? E à noite era um dia sim, um dia não, eu era radialista. O outro radialista que falava também era o que depois foi prefeito de Bauru, Nilson Costa. Ele, naquela época ele era locutor, depois ele foi diretor do Jornal da Cidade, tudo, e foi, como eu falei para você antes aí, foi prefeito, foi vereador, presidente da Câmara e foi prefeito depois, né? Aí eu comecei a lançar programa, fui trabalhar, passei a ser também locutor de auditório na parte da leitura de propaganda, né? Tinha o Horácio Cunha, o Horácio Cunha, os apresentadores dos programas de auditório, e eu era o locutor comercial também. E fui aí fazendo alguns programinhas, tudo, até que um dia surgiu uma ideia da gente lançar um programa do primeiro jornal falado do Rádio Bauruense. E surgiu uma ideia para a gente lançar esse programa. Particularmente, nós procuramos o João Simonetti, compramos a hora, né? A gente pagava a hora lá para a rádio, pegamos toda a propaganda, e o meu amigo Nelson Reginato tinha muito contato com o Corifeu de Azevedo Marques, o grande nome do Rádio São Paulo, que era diretor do grande jornal falado Tupi. Era muito amigo dele para usar a mesma música lá, o prefixo, né? Era uma música penetrante, sabe? Entrava aquela música, o Brasil parava quando a Tupi tinha jornal falado, né? Ele falou, não tem problema. Aí usamos aquele prefixo, então lançamos pela Bauru Rádio Clube o grande jornal falado G8, 1 hora de duração, das 10 às 11 da noite, né? Vocês pagavam pelo horário, é isso? Te comprava o horário, pagava e vendia depois para os anunciantes, né? Bom, foi assim em 2005 que nasceu o Café Brasil, tá? Assim também? Exatamente, então. Indo na rádio, comprando o horário e botando o programa no ar. Aí nessa época eu também já era redator regional do Diário de São Paulo e Diário da Noite. Então eu acumulava, eu era noroeste do Brasil, era na G8, era redator do Diário de São Paulo e Diário da Noite, e algumas vezes também trabalhava em informações para Tupi, e trabalhava em publicidade também. Eu fazia uns folhetos para distribuir no cinema, né? Chamava Cine Folheto, distribuía todo domingo no cinema, fazia o folheto para distribuir no Campo do Noroeste também com propaganda, no hipódromo. Bauru teve um Jockey Club, hein? Distribuía no hipódromo, então eu era um homem dos 7 instrumentos. Eu fazia tudo, trabalhava bem em vários setores, e no rádio foi indo. Depois houve um problema lá com o Bauru Rádio Clube, não deu certo mais. Um gerente novo assumiu lá, achava que eu ganhava muito, e não devia cobrar mais caro a hora para mim, mas eu não tinha mês que eu botava a mão no bolso. Aí eu já estava sozinho no programa. Aí eu era o homem dos 7 instrumentos, né, no rádio, publicidade, jornal. Depois eu saí, houve um problema no Bauru do Clube, lá que eu falei antes, o cidadão achava que eu ganhava muito. Tinha meses que eu tinha que botar dinheiro do bolso para pagar a hora, o horário. E aí eu combinei com o Horácio Cunha, que ele era dono da rádio emissora Terra Branca. Eu falei para ele, vamos lançar tô com um problema na G8, quer lançar aqui o Rádio Jornal Terra Branca? Aí ele, vamos sim, vamos lançar, vamos começar já, eu propaganda pego depois, vamos combinar aí o seu cachê. Aí eu lancei na rádio emissora Terra Branca o Rádio Jornal Terra Branca, no mesmo molde daquele da G8, só que eu começava antes. Eu vou pegar o público, eu comecei a fazer o programa das 9h30 às 10h30, né? Ficava longe a rádio, lá atrás do estádio Frei de Castilho, e tudo, já com os filhos pequenos, tudo. No fim, eu deixei o rádio. Acho que no fim dos anos 50, eu me afastei da parte do rádio e passei a ficar só na imprensa escrita de Bauru. Fui redator em Bauru também do jornal sobre futebol do Equipe, que era do Wilson Brasil. Fui redator desse jornal em Bauru também.
E fiquei nesse trabalho, aí ingressei mesmo. Mas sempre o meu principal emprego era no Horácio Brasil. Quanto tempo foi lá? Quanto tempo foi a carreira? Na rede? É. Na rede eu entrei no dia 1º de outubro de 45 e me aposentei no dia 1º de julho de 82. Eu vou fazer esse ano, agora dia 1º, que eu não parei de trabalhar, apesar dos quase 90 anos, eu vou fazer 34 anos aposentado, de aposentadoria. 37 que eu trabalhei, né? Vou completar agora, então, 34 de aposentado, mas jamais parei de trabalhar. Mesmo aposentado em 82, eu já militava ainda. O Diário de São Paulo não, porque ele encerrou as atividades em 76, né? Mas fiquei sempre tinha a revista, quando eu acompanhei os primeiros passos da televisão em Bauru, uma iniciativa do pioneiro do rádio João Simonetti, e ele em 58 ele lançou aí a ideia de dotar Bauru de uma emissora de televisão da cidade mesmo. Ele mandou um expediente, uma carta, um ofício a Getúlio Vargas. Ele tinha assim uma grande amizade com Getúlio Vargas. Problemas políticos. E ele mandou um ofício a Getúlio pedindo um canal para Bauru, alegando que um dia ia surgir as repetidoras nas cidades do interior, e a cidade do interior não teria televisão própria. Aí o Getúlio autorizou, concordou, e ele então em fim de 58 ele já começou. Ele fez um acordo com a empresa de São Paulo que importava aparelhagem para televisão, Rebratel, e essa Rebratel fez um contrato com ele o seguinte: se você vender 1000 aparelhos de televisão, nós instalaremos daremos a estação de televisão instalada em Bauru. Só resta pegar a autorização. Aí veio a autorização do Getúlio Vargas, foram vendidos 1000 aparelhos de televisão, e então começou a funcionar a televisão em Bauru. E eu, na época, passei a ser o redator da revista 7 Dias da TV. Era uma revista, não sei se existe até hoje. Ela tinha uma edição era de São Paulo, e ela passou a dedicar uma página para Bauru, a edição de São Paulo. Depois, face ao crescimento da televisão em Bauru, passou a fazer uma edição só para Bauru da nossa televisão. Que produzia conteúdo próprio. Tinha novela, tinha programa de editório, tinha tudo. E depois tinha também quando era passou a ser da organização Vitor Costa, comprou. A televisão também de Bauru, com os meios de Bauru, não tinha condições de continuar, então foi vendida para o Vitor Costa, a organização Vitor Costa, tinha TV Paulista para São Paulo, e aí começou a vir para cá, e Bauru passou a ser uma espécie também de um laboratório. Eles mandavam artistas que estavam no início de carreira se apresentar em Bauru, e conforme eles saíssem bem em Bauru, eles começavam a ter chance em São Paulo. Assim aconteceu com o cantor Roberto Barreiro, Moacir Franco, Canarinho, né? Eles iam fazer programas em Bauru. E tinha também os programas dos grandes nomes. Tinha um programa chamava Marido Certo, Marido Errado. Eram dois casais discutindo um problema, e tinha um casal, um que era certo, outro era errado. Era o Walter Foster, Yara Lins, Lourdes Rocha, e tinha outro nome lá, um outro também nome de destaque da televisão, que vinha em Bauru se apresentar semanalmente com esses programas. Aí Bauru houve a inauguração em 1960, foi inaugurado tudo, o Bispo de Lorena que veio benzer todas as instalações, foi uma grande festa em Bauru, e essa época então eu já era redator da revista 7 Dias da TV. Aí depois, com o tempo, eu fui diminuindo as minhas atividades, mas sempre tendo em primeiro lugar a minha função na Horácio Brasil. Depois eu passei para o setor de relações públicas da ferrovia, e foi onde eu me encontrei com relação à minha vida profissional. Fui cair no setor de relações públicas e comecei a organizar muita coisa, me transformei como chefe do setor de relações públicas, e uma certa época eu acumulei com a chefia de relações públicas da Rede de São Paulo.
a Rede Ferroviária Federal em São Paulo. Eu fui chefiar o Relações Públicas de São Paulo, ficava lá, eu ia para lá, ficava quarta, quinta e sexta. Sexta-feira à tarde eu voltava para Bauru, ficava segunda e terça em Bauru, e quarta, eu fiquei assim 2 anos, né? Mas aí vocês, os filhos, começaram já a dar trabalho, né? Minha mulher sozinha para tomar conta dos 3, né? E eu cheguei e falei pro chefe lá, falei, eu não... Ele queria me levar definitivamente para São Paulo. Eu falei, não posso, não venho para cá, é difícil, a vida aqui é difícil, São Paulo, não dá. E também estou tendo problemas profissionais, eu sou redator do Diário de São Paulo, e também familiar também, né? A família está pedindo água, né? E a dona Helena como professora, né? A minha mulher lecionava, professora, tudo. Até que ele me liberou e eu fiquei só mesmo na chefia de Relações Públicas em Bauru. Em Bauru, da Noroeste do Brasil. Tive intensa participação em vários seminários de Relações Públicas no Rio de Janeiro, na Rede Ferroviária Federal. E é uma história assim que deixou bastante saudade. Aí nós vamos chegar num ponto importante. Um belo dia pinta uma ideia que é o seu Café Brasil. O que é o Café Brasil para mim? Aliás, não dei uma coisa que a gente passou batido aqui. Quem é que fazia lá o amigo, não importa quem... Faça aí como é que é. Não, era assim, amigo, não importa quem seja, preferirá como você Antártica, a estrela tutelar dos bons produtos, cerveja Antártica. Era uma frase dita por um dos locutores esportivos daquela época, né? Uma fase áurea do Rádio São Paulo. E eu ouvi isso a infância inteira, porque pintar e bordar, meu pai falava isso. Chegava na hora do almoço, aquele amigo, não importa. E acabou virando o bordão de entrada do Café Brasil, que não é à toa que tá lá. Eu abro o Café Brasil assim, né? Amigo, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. A gente tinha mania de repetir o que os grandes locutores falavam, né? Aquelas... Luciano do Vale tinha as tiradas dele, Geraldo José de Almeida, né? Canarinho, aquela coisa toda. E a gente... Vamos lá pro Bauru Ilustrado. E aí? De onde vem isso aí? Na minha função na Noroeste como profissional de Relações Públicas, para falar sobre a ferrovia, a importância da estrada de ferro, que chegava em 2 fronteiras, 2 ligações com São Paulo, aquela coisa toda... Eu tinha também que começar a contar a história de Bauru também, porque a Noroeste, ela nascia em Bauru. O ponto inicial dela foi Bauru. Foi ela, sem dúvida nenhuma, as ferrovias foram o ponto certo aqui do progresso de Bauru, com aquela vinda quase que diária de gente para trabalhar e os passageiros que eram transportados. Então... para destacar no cenário nacional a importância da ferrovia da Noroeste, eu tinha que falar também, contar a história de Bauru, que eu falava que eram 2 histórias que se identificavam perfeitamente. Uma ferrovia e uma cidade construídas com muito sacrifício, né, pelo trabalho de homens e mulheres, aquela coisa toda. E comecei a falar, então, contando, fui pesquisando, vendo todas as informações de Bauru, comecei a falar sobre a história de Bauru também, né? Bauru, cidadezinha, nasceu com... o primeiro slogan dela era... como é que era lá? O capital da Terra Branca, né? Bauru, capital da Terra Branca. Esse slogan nasceu de um cidadão, um jornalista que veio fazer cobertura em Bauru em 1927, de um acontecimento regional em Bauru, e Bauru era uma cidade de areião, aquela areia que você andava, você afundava o pé na areia. Então ele fez um artigo no estado de São Paulo, Bauru, capital da Terra Branca, né? Ele não criticou nada, contando daquela Terra Branca, o areião, uma cidade que está crescendo, tudo. E na época então pegou e ficou sendo esse slogan, Bauru, capital da Terra Branca, até que passado um tempo, um poeta da cidade, lá ele fez um artigo no aniversário de Bauru, e botou, né, Bauru, cidade sem limites por causa do crescimento, e não tinha limite, aquela coisa toda, né? E o Nicolinha, que era dono do Diário de Bauru, que publicou essa poesia, ele também assumiu esse slogan, né? A prefeitura assumiu, botou nos envelopes, aquela coisa toda, e Bauru passou a ser conhecida como Bauru, cidade sem limites. Então eu comecei a escrever na Noroeste, tudo que eu falava sobre a ferrovia, eu encaixava tópicos da história da cidade, a importância para a ferrovia, para
a cidade, a importância dela para a ferrovia e a importância para a cidade da ferrovia. Então, aí um dia eu fiz, até hoje eu tenho guardado essa carta. Eu fiz uma carta para o Nilson Costa, que era diretor do Jornal Cidade, propondo, eu queria fazer um jornal meu particular, 5.000 exemplares, com 12 páginas, tabloide, né, e um jornal histórico. Aí ele me deu o preço, né, custava tanto, e eu comecei a andar pela cidade procurando, até que eu consegui o patrocínio necessário, né, das firmas. Eu que fazia tudo no jornal, né? Eu diagramava o jornal, pegava a propaganda, fotografava tudo. E no dia... Ainda funcionário da rede. Na Noroeste nunca larguei. Aí então, e estava também no Diário de São Paulo. Aí então, no dia 13, uma sexta-feira, 13 de dezembro, 13 de dezembro, uma sexta-feira, na sede da Associação dos Engenheiros da Noroeste do Brasil, com a sua presença, inclusive. Sim. Eu lancei esse Bauru Ilustrado com uma série de reportagens, né? Boa parte da imprensa presente, a sociedade bauruense, tudo, coquetel. E eu lancei, e assim nasceu no dia 13 de dezembro o Bauru Ilustrado, né? Pausa. E uns bons anos depois, numa sexta-feira, 13 de maio de 2005, nasceu o programa Café Brasil, na Rádio Mundial. Os dois numa sexta-feira 13, não é por acaso, né? Então, e é bom saber isso, viu? E aí eu lancei e fui fazendo o jornal. Mas uma época surgiu um problema, tinha um elemento lá do jornal, trabalhava na parte de propaganda, ia ser aniversário de Bauru, 1º de agosto. E eu, em março daquele ano, bem antes de agosto, eu comecei a trabalhar procurando propaganda para uma edição especial do Bauru Ilustrado que iria circular em agosto. E fui procurando a propaganda, autorização, o cara autorizando, meia página, um quarto de página, rodapé, tudo. Até que quando chegou perto de fazer essa edição, esse diretor do Jornal Cidade procurou o Nilson Costa e falou para o Nilson, nós estamos criando uma cobra aqui dentro. O jornal era meu particular, Bauru Ilustrado. Ele falou, por quê? Tô saindo na praça aí para pegar propaganda para nossa edição especial de aniversário de Bauru. E todo mundo fala, não, já dei meia página pro Luciano, já dei um quarto pro Luciano, não sei o que, tudo. E o pessoal tá diminuindo a adesão, né? Quer dizer, estavam dizendo que não iam anunciar no jornal, que era o principal da cidade, porque estavam anunciando no seu jornalzinho que era impresso por eles. Impresso por eles, tudo. E anunciando que, inclusive, dá uma propaganda menor, né? Um espaço menor. Mas não teve nada. Eu peguei e fiz o meu jornal, fiz 56 páginas dessa edição. Normalmente eram 12. A cidade toda aderiu, né? Aí começou a surgir problema lá dentro do jornal, esse cara fazendo campanha. Aí um dia eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos transformar o Bauru Ilustrado no suplemento do Jornal da Cidade, que eu já estava encontrando dificuldade também de propaganda, foi uma fase meio difícil para a imprensa do interior. Eu falei, para mim eu não tenho o rei na barriga, não, vamos transformar o Bauru Ilustrado no suplemento, JC, vocês se preocupam com a parte publicitária, eu continuo sendo redator, vamos estudar um cachê, e ficamos livres desse problema. Mas assim mesmo comecei a encontrar assim, resistência disso aí tudo. Aí eu falei, mas eu estou sendo tonto, eu tenho que falar, eu não tenho que falar com o boi não, eu tenho que falar com o dono da boiada. Aí eu procurei o engenheiro Alcides Frescato, que era o presidente das empresas, dono do jornal, empresa, dono da Espécie de Prato. Eu falei, Alcides, você gosta do Bauru Ilustrado? Eu acho excelente, é muito bom, conta a história de Bauru, bacana, não sei o quê. Falei, pois eu estou propondo lá para o Jornal da Cidade de transformar o Bauru Ilustrado num suplemento. Eu fico sendo redator, estudo um cachê para mim, porque eu estou tendo dificuldade agora, nem isso não estão querendo. Não, senhor, pera aí, pegou o telefone, telefonou para o Jornal da Cidade. Olha, o Bauru Ilustrado a partir do mês que vem vai ser um suplemento do JC. Não sei, não tem nem mais nem menos, vai ser um suplemento, o Luciano vai ir para acertar, inclusive o cachê.
Aí, a partir de maio de 77, o Bauru Ilustrado passou a ser um suplemento do JC. Está durando hoje. E a tiragem, que era de 5 mil exemplares, foi para? A tiragem do jornal. Circula junto, né? E era, na época, 5 mil exemplares. Era uma tiragem muito grande. O próprio JC não tinha a tiragem diária, né? E o meu era uma tiragem mensal, mas era uma tiragem muito boa. E aí passou a ser o suplemento do JC. Estou fazendo o Bauru Ilustrado há 40, ele nasceu em 74, né? 42 anos. 42 já anos. Existe. Como é que é aquela historinha do sujeito que foi... Teve um cara que ele foi... Quando eu lancei o Bauru Ilustrado, fui lançar, eu só faltava o rodapé. A propaganda era tudo rodapé, né? Cada página 2 rodapés, só não tinha propaganda na primeira página, então eram 22 rodapés. Só faltava um rodapé para mim vender e empatar. O que eu tinha que pagar para o JC empatava. Eu mesmo queria lançar o jornal, né? Aí faltava só um, industrial, lá em Bauru. Procurei, ele olhou, mas sua tabela está muito mais cara que o JC. Eu falei, não, fulano, é que o JC ele tem a oficina dele, ele tem o maquinário. Eu vou pagar para fazer lá. Eles têm tudo deles, né? Por isso que esse preço. Não sei o que, tá bom, eu vou autorizar. Aí eu preenchi a autorização 3 vezes, né? 3 vezes. Ele falou, ainda 3 vezes? Eu falei, pois é, eu tenho que ter uma garantia. Eu preciso ter jornal agora na mão, mês que vem. Ele é lançado agora, por exemplo, você me der essa propaganda, eu fecho, lanço. Mês que vem eu tenho o jornal na mão prontinho para apresentar para os outros anunciantes aquilo que eu estou vendendo, né? Traz para valores de hoje, está falando em quanto? Valores de hoje, quanto seria? Eu não lembro, que seria aí 500 reais. 500 reais, aí, não sei se seria isso aí. Pichincha, né? Não, o primeiro nome eu lancei, que eu falei era para lançar o jornal, sem lucro nenhum, né? Aí ele falou, bom, eu vou autorizar. E sabe por que eu vou autorizar? Eu falei, não sei. O seu jornal não vai durar 3 meses. Eu falei, muito obrigado. Não tem nada, 3 meses tá bom ainda, né? Aí eu saí de lá mais louco da vida. Se eu não precisasse daquela propaganda, eu queria fechar, queria ver o jornal na rua, né? Aquela coisa, já prontinho, entregue tudo pro pessoal. Aí não deu certo, ele autorizou 3 meses, mas esse eu acho que já morreu, esse cara. Se ele não morreu, se eu encontrasse com ele hoje, eu ia falar, fulano, aquele jornal que você falou que não ia durar 3 meses, está durando 42 anos. 42 anos. E é uma coisa única, não tem nenhuma coisa parecida feita no Brasil? Não tem. Eu acho que dentro da imprensa brasileira é um suplemento assim, dedicado inteiramente à cidade, e tem matéria, viu? Eu estou fazendo agora o de julho, deve circular, acho que sábado que vem no outro. O de agosto já estão lá digitando, todo de agosto, e já estou organizando já de setembro, inclusive com uma matéria sobre a Noroeste do Brasil que vai completar, ela foi inaugurada em 1906, vai ser 110 anos. Apesar que não tem o que comemorar, né? Hoje as ferrovias conseguiram reduzir a situação atual. Com a frase esplendorosa, o trem para São Paulo, por exemplo, da Companhia Paulista, você saía de Bauru às 6 horas da manhã, chegava em São Paulo meio-dia e tanto, na Estação da Luz, você a pé já ia por centro da cidade, se você fosse fazer algum serviço que demorasse lá 3 ou 4 horas, você já fazia tudo. Às 5 horas você pegava o trem de volta para Bauru, às 11 e pouco estava em Bauru de volta. Os carros de primeira classe, numerados, tinha o carro Puma, cadeira giratória, ar-condicionado, um funcionário da polícia só para atender o carro Puma, né? E conseguiram, e acabou tudo isso aí, viu? Acabou. Destruíram tudo aquilo lá. Um trem conduzia, vai de quase 500 passageiros. 500 passageiros corresponde a 10 ônibus de Bauru, São Paulo. Foi uma decisão. Bom, isso é outra discussão. E a Noroeste me acompanhou isso aí também. A Noroeste chegou a ser uma ferrovia, era a menina dos olhos da rede ferroviária federal. Era tudo certinho, funcionando normalmente, o centro de formação profissional para os filhos dos empregados.
tinha tudo, serviço sanitário, serviço médico. Beleza. Acabou isso, tudo. Tá tudo lá, tá tudo. Dá para ver as ruínas disso tudo lá em Bauru até hoje, né? E aí, seu Luciano, 90 anos de idade, quando olha para trás, quais são os atributos, hein? Lembra que esse aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo, né? Quais são os atributos que o seu Luciano olha para trás e fala, pô, isso aqui me ajudou a fazer? O que é? O amor por Bauru, né? Pela cidade de Bauru. Como já frisei, eu vim para cá com 2 anos, né? Tive várias chances de mudar de Bauru e ir para São Paulo, né? Mas eu recusei todas elas. Uma vez, por exemplo, a Helena, minha mulher, ia escolher cadeira. Ela ia ingressar no magistério e escolher. E São Paulo estava na agenda nossa. Escolher uma cadeira em São Paulo. Eu conseguiria a minha transferência. A Noreste tinha um escritório de compras em São Paulo. Eu tentaria uma transferência para esse escritório de compras, né? Tinha conversado com o pessoal do Diário de São Paulo de uma função, talvez no período noturno no Diário de São Paulo. Eu já era jornalista profissional. Tinha conversado lá com o Milton Camargo na Tupi de conseguir lá um plantão esportivo aos domingos, né, para poder aguentar o tranco em São Paulo, né? Minha mulher escolheria uma cadeira lá num bairro, né? Mas estava tudo assim meio articulado. Quando fui tentar essa transferência para o serviço de compras, eu não consegui. Não consegui a transferência, que já tinha muita gente lá, tudo, e o negócio não deu certo. Eu acabei não indo embora para São Paulo, né? Mas se eu tivesse conseguido e horário de serviço nesse escritório, como era um local pequeno e era um número grande de funcionários, tinha uma turma que entrava às 7 da manhã e até 1. A outra turma ia da 1 até às 6. Então eu pegaria uma dessas turmas e ficaria com meio expediente para outras atividades, né? Mas aí o chefe aqui em Bauru negou a minha ida para São Paulo e que precisava mais de mim aqui do que em São Paulo. Você está ouvindo aí, toda hora ele fala aqui em Bauru, mas não estou em Bauru não, tá? Nós estamos em São Paulo, nós estamos aqui no estúdio do Café Brasil, que eu fiz questão de trazê-lo aqui, né? Mas eu perguntei, ele deu uma patinada aqui, mas eu vou falar aqui. Esses atributos para mim que ficam claros. Primeiro é o seguinte, foi aquela questão de desenvolver uma série de habilidades aí que ele pôde, com isso, abraçar uma série de desafios. Quer dizer, ele foi falar na rádio, ele escreveu, aprendeu a escrever, desenvolveu o trabalho de liderança, virou jornalista, virou empresário, saiu para trabalhar com propaganda, foi vender anúncio, quer dizer, são todas as características que o empreendedor tem que ter, que é aquela de poder abraçar o tipo de desafio que aparecer na frente, né? E também não se intimidou com as dificuldades quando apareceram, quer dizer, vamos comprar um espaço da rádio para fazer o programa? Vamos, cara. A gente compra e depois dá um jeito de pagar isso aqui. Vou mandar fazer um jornal e vou eu bancar a despesa do jornal, e aí eu me viro para fazer acontecer. E essa como é que eu vou dizer isso aí? Essa atração pelo desafio e pelo risco, me parece que é uma coisa que eu acabei herdando também, porque eu também sou um maluco assim, entro de cabeça e começo um projeto, e depois que eu me viro para saber se essa coisa vai dar certo ou não, mas o importante é fazer o projeto nascer e fazer ele continuar adiante, né? Tem outra coisa também que aconteceu comigo. Eu encontrava tempo ainda. Eu fui presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Bauru, fui presidente da Liga Bauruense de Futebol Amador de Bauru durante anos, fui sócio de uma padaria. Eu entrava na padaria às 5 horas da manhã, ficava até às 10, voltava para casa, tomava banho, ia trabalhar na Noroeste, voltava às 5 horas do serviço, às 7 horas voltava para a padaria, ficava até às 11 horas da noite para fechar. Então praticamente não via os filhos, não via nada, né? E eu fiquei 2 anos nisso aí. Depois eu falei, eu sou louco, né? O que eu vou... Tá certo, vou ficar rico, mas é muita coisa, eu falei nisso. Aí sabe o que eu fiz? Vendi minha parte. Vendi minha parte da padaria para os sócios, que eram parentes. E eu peguei o dinheiro, fui para a Europa. Foi fazer aquela viagem? Fui fazer uma viagem de 90 dias pela Europa, 11 países. Deixei meus filhos com meu sogro e minha sogra. Peguei a mulher e fui passear pela Europa.
Falei, vamos sossegar um pouquinho, né? Vamos conhecer o mundo, né? Sim. E fui diretor e conselheiro da Beneficência Portuguesa há 30 anos, diretor e conselheiro do Noroeste 30 anos, né? Então, sempre achava um tempinho para fazer alguma coisa. História. E eu vou lembrar uma coisa importante aqui. Isso aí tudo sem internet, sem caixa eletrônico, sem telefone celular. Não, aquele tempo, pra você falar com São Paulo, você levava o dia todo interurbano para São Paulo. Às vezes você marcava, né? A telefonista fala, vamos marcar para as 8 horas da noite. Então tá marcado aqui, às 8 horas eu vou ver se consigo uma linha para o senhor. Era difícil falar com São Paulo. Não, tudo era complicado. No entanto, encontrava-se tempo para fazer tudo. E a gente hoje aqui, com todas as facilidades de comunicação, com os espaços, os muros todos derrubados, né? A gente se reclama que não tem o tempo de fazer as coisas que eu preciso fazer. E olha as histórias. Quer dizer, foi a mesma coisa quando eu trouxe o Osíris aqui, a gente conversou. E o Osíris contou uma realidade que para nós que estamos vivendo esse mundo de hoje aqui é completamente, que é uma loucura, né? Fazer o que eles fizeram, o que vocês fizeram naquela época, hoje em dia, hoje nem daria certo, nem daria para começar, né? Porque está tudo muito mais caro, embora seja tudo muito mais fácil de ser obtido, é tudo muito mais difícil de ser custeado, né? E é uma coisa interessante, é um mundo totalmente distinto daquele que se via naquela época lá. O seu Luciano faz o jornal até hoje, escrevendo numa Remington, né? Para quem não sabe o que é isso, é uma máquina de escrever, que é interessante porque você digita e já sai impresso. Você vai digitando, ele já sai impresso do outro lado. Ele escreve, ele digita tudo numa máquina de escrever, entrega no jornal e o pessoal de lá digita outra vez aquilo. Eu já tentei fazer com que ele trabalhasse com um computador, mas não adianta. Sabe o que é, Luciano? É o seguinte, eu trabalhei... eu esqueci de falar, trabalhei em cartório também. Quando eu trabalhei na Pernambucana, eu saí da Pernambucana e fui trabalhar em cartório. E lá eu me tornei um exímio datilógrafo, porque no cartório você não podia errar. Você não podia errar e apagar, raspar com borracha, nada. Se você errasse lá uma palavra, você punha vírgula, e repetia a frase toda. Então eu me tornei um exímio datilógrafo no cartório. Isso me facilitou. E eu, quando comecei a mexer com o computador, é muito sensível o computador, o teclado do computador. Eu era daquelas máquinas pesadas, bater duro no teclado, né? E eu vou bater duro no computador, não consegui, não sei, encavala as letras, não sai, não dá certo. Mas aí no dia eu vou mexer com o computador. Daí tem outra coisa também, o computador, você começa a navegar, eu tenho meu tempo todo é pesquisa, fotografia, pegar jornal antigo, folhear, procurar as coisas, pego uma fotografia, vou atrás da pessoa. Tem gente que não sabe, me dá a fotografia da família, não sabe quem é. Um dia, por exemplo, eu peguei lá uma fotografia de carnaval dos anos 30, né? E eu vi lá fulano, isso aqui é o fulano, cicrano, papai, isso aqui eu não sei quem era, né? E na frente da minha sala da Noroeste, na Rua 1 de Agosto, tinha lá o escritório, e um deles que estava na foto trabalhava lá. Aí eu chamei lá, um dia ele passou lá, falei, ô Peri, entra aqui, vem ver, eu tô com uma foto aqui do carnaval, 30 e pouco aqui, tá sua mulher aí na foto, né? Você não quer identificar para mim? Eu falei, isso aqui é o fulano. Não, isso aqui não sou eu. Eu tinha ódio de carnaval. Não aguentava aquelas músicas carnavalescas no salão, de jeito nenhum. Eu vou levar para minha mulher, ela identifica para você todos eles aí. Ela tem a memória boa. Aí ele levou, no dia seguinte procurou, rapaz, a foto tá aqui, ó. Esse aqui é o fulano, aquele cara que você não sabia, esse aqui, tá. E aquele cara que você pensou que era eu falei que não, sou eu mesmo. Eu falei, mas como você não conheceu você? Ele falou, não, eu tinha ódio de carnaval. Mas a minha mulher, naquele carnaval, ela ameaçou. Se eu não fosse no baile com ela, ela terminava o namoro comigo. Aí eu aceitei. Mas pensei que era um cara parecido comigo. Então tem essas coisas que acontecem, que eu às vezes conheço mais as pessoas que aparecem nas fotografias do que os próprios familiares, né? E foi diretor do museu lá de Bauru, como é que é? Teve as atividades minhas. Eu fundei lá um instituto histórico junto com uma entidade de ensino superior, funcionou lá para 4 anos, um instituto histórico,
fui diretor, foi uma coisa maravilhosa que tinha lá, tudo, depois não deu certo, eles não quiseram mais. Eu fui, o que mais que eu fiz lá? Fui na gestão do prefeito de Lima, eu fui chefe do departamento do patrimônio histórico de Bauru, fui também. Então, várias atividades assim, ligadas à história de Bauru, ligada à imprensa, tudo, eu... Só não se meteu em política? Não, política jamais. Não quis, nunca. Só uma vez eu fui inscrito num partido, porque da Noroeste, quando criaram a Arena em Bauru, e o diretor da Noroeste era o general Ramiro Gorreta Júnior. E quem estava preparando a instalação do partido era o que foi prefeito de Bauru, depois deputado federal, Alcides Frescato. Aí ele foi falar com o general: estamos fundando a Arena, o senhor vai ser o presidente de honra, e o senhor leva o pessoal aí da sua chefia aí todo para lá, né? Aí nós fomos para lá, no dia da instalação da Arena. Voluntariamente convocado? Todo mundo convocado pelo general da Revolução, né? De 64. Botaram o livro da Arena lá, ele pegou, aí o Frescato disse: general, o senhor é o primeiro a assinar. Ele assinou, virou para trás: alguém não vai assinar? Mas todo mundo assinou. Tinha gente que queria assinar 2 vezes até o livro, aquela coisa toda, assinou. Mas aconteceu um fato depois, o seguinte: esse livro sumiu, esse livro desapareceu, ninguém achou. E aí o general também foi embora, deixou a chefia da Noroeste, foi trabalhar na rede de São Paulo, quer dizer, ele é o presidente da Arena em Bauru, foi embora e o livro sumiu. Sumiu o livro, aí lá um secretário do Frescato fez outro livro, né? Organizou outro livro lá, pegaram assinatura e me procurou, foi na Noroeste. Olha, você precisa assinar um livro aqui da Arena. Eu falei: que livro da Arena? Eu falei: eu não vou assinar. Não, mas o general, aquela vez, eu falei: o general, aquela vez, ele que assinou, ele foi embora de Bauru, não assino nada de livro mais nenhum, eu não sou político, eu assinei porque era cada revolução de 64, mas de jeito nenhum. Ele ficou bravo comigo, mas eu não assinei o livro depois, então não... Essa foi uma passagem assim rápida que eu tive em política, mas nunca recebi convite para candidatar a vereador, tudo, mas não aceitei de jeito nenhum. E aí, o que vem pela frente, hein? Com 89 anos de história, o que vem pela frente? Bom, agora eu estou preparando um livro, né? A minha vida em Bauru. O livro vai se chamar Éramos 5, que é a minha família, né? O meu pai, minha mãe e os 3 irmãos, uma foto muito bonita, vai ser a capa. Tem 120 crônicas da minha história em Bauru. Essas histórias abordando políticos também, gente conhecida, professores, contando histórias, né? Histórias assim, acontecimentos assim. Essa história do menino lá que fez aquele uniforme, saiu na rua, chamaram de palhaço, aquela história minha na Zona Meriti, são artigos assim interessantes, envolvendo os assuntos diferentes, reunindo nomes, pessoas. Esse livro está assim, é que cada mês aparece um assunto. Tem um assunto interessante que até minha mulher ficou brava comigo, o Gerson de Souza, da Record, repórter que faz a reportagem no mundo todo. Aí um dia lá em Bauru ele me procurou, ele estava em Bauru ainda na Record, da nossa cidade, da Rede Record. Ele procurou: Luciano, o negócio da zona em Bauru, como é que era? Eu falei: é aqui, era Presidente Kennedy, era a Rua Costa Ribeiro. Mas eu falei: tem umas casas que funcionam lá, existem as casas, não com mulheres, as casinhas estão lá ainda, né? Você não quer dar uma entrevista para mim sobre... Eu falei: posso, não tem problema, né? Vamos combinar. Aí nós fomos lá nessa rua, né? Aí eu mostrei, falei: aqui era a casa da Blanche, né? Era uma casa mulheres comuns, a Blanche, tinha a casa da Lolita, aqui é o sobradinho da Idalina, né? Aqui funcionava o Paris Noturno, o bar, né? O Cabaré Maxim era aqui outro bar aqui, Meia-Noite, né? Tem 3 bares lá. Eu falei: todas essas casas aqui, descendo um pouquinho aqui também, tinha o Rendezvous da Ofélia, não ficava dentro da zona, e fui contando tudo que aconteceu, né? Fulano, aquela coisa toda, pá. Aí ele fez várias perguntas, como é que era. Eu falei: não, aqui no bar, por exemplo,
no bar meia-noite, o cidadão pegava uma menina aí da pensão, vinha aqui jantar com ela, no maior respeito, sentava ali no bar. É lógico que a sociedade não frequentava aqui, né? Mas ele jantava com a moça ali, tudo, não tinha nenhuma atitude menos respeitosa. Depois ele voltava para a pensão lá e fazia o programa dele lá, né? E aí ele gravou tudo, jogou no ar lá na Record, né? Bauru, a zona, aqui foi a zona e tal, e eu dando entrevista, aquela coisa toda. Aí eu saía na rua com a Helena, encontrava um amigo, ô Luciano, rei da zona, hein? Como é que é? Aquela coisa toda. Mas foi uma passagem interessante. E aí, seu filho mais velho está fazendo 60 anos hoje, qual é o conselho que dos seus 89 ou 90 você dá para o que vem pela frente, hein? O conselho primeiro, elogiar o trabalho que ele faz e faz aquilo que eu sempre converso lá em Bauru com essa meninada lá que está começando na imprensa, que eu falo para eles o seguinte: gente, imprensa em jornal, rádio e televisão tem que gostar, tem que amar o que está fazendo. Se não gostar, se vai se formar para ser um serviço a mais, fazer o que todo mundo mandar, não funciona. Tem que ter ideia, tem que gostar realmente. Se você andar na rua, por exemplo, e ver lá um cidadão lá em cima, pendurado num prédio de 20 andares, limpando janela, por exemplo, né? A hora que esse cara descer, vai lá, faz uma entrevista com esse cidadão. Como é que ele começou esse serviço? Se alguma vez ele passou por algum perigo, ficou pendurado, aquela coisa toda. Você não vai depender só da pauta, de se reunir a direção do jornal com os repórteres ali, ver a pauta, já vem assunto e pronto. Não dá. Eu vejo coisa errada. Eu vejo aqui uma emissora de televisão, eu não sei se pode falar o nome. Pode. A Band News. A Band News fica o dia todo fazendo... repetindo as notícias que aconteceram durante o dia. Vem o locutor, fala, aconteceu isso, parece a gravação, aquela coisa toda. Então ele chega no momento ele fala assim: a loteria, a cena, o sorteio da cena acumulou. O próximo saldo, o sorteio foi na noite anterior. O próximo saldo espera-se ser um total de 50 milhões no sorteio da cena, né? E fala isso, pronto. Eu já várias vezes eu fiquei o dia todo depois, eles não dão o resultado na hora também. Então eles falam isso tudo e falam: a apuração de ontem foi o seguinte, 04 horas, não dá, passa o programa todinho. Eu falei, é uma falta de imaginação, o cara não, é um jornalismo que o jornal tem que informar, tem que falar tudo. Eu falei outro dia para o cidadão que ele eu falei, se você, aquela história do cara, né, que queria ser jornalista, e ele chegou lá na redação, levou um cartãozinho de apresentação no político. Aí o cara falou: você quer ser jornalista, está fazendo jornalismo? Então foi o seguinte, você vai ter uma reunião do partido tal agora, hoje, você vai lá e faz a cobertura, tudo que vai acontecer, você traz aqui, eu vou sair agora, eu vou votar meia-noite, eu vou ler o que você fez, que o favor já publica amanhã, né? Aí o rapaz foi lá, o pseudo-jornalista, né? Ele foi, sentou lá, aí começou a reunião. Começou a discutir questão de ordem, quebrou um pau, quebraram cadeira, mesa, chamaram a polícia, rasgaram bandeira, tudo, não houve reunião nenhuma, não houve nada. Aí o cara pegou, foi em casa, foi dormir, o futuro repórter foi dormir. Dia seguinte, todos os jornais publicaram o que aconteceu naquela reunião, né? Aí ele foi lá falar com ele. No dia seguinte ele foi lá falar: mas eu não mandei você falar. Não. Eu falei pra você fazer cobertura. Eu falei: mas não teve reunião. Não teve reunião, não. Eu fui embora pra casa. Esse cara até hoje tá procurando serviço, né? O outro cara foi procurar, também levou a apresentação, chegou lá, o redator-chefe falou: faz um artigo aqui, eu vou dar uma saída, quando voltar, se tiver bom, publica amanhã. Fala sobre Jesus Cristo. Faz um artigo sobre Jesus Cristo, se deixa aí. Aí o cara saiu, voltou, 3 horas depois voltou, o cara estava sentado, com o papel na máquina de escrever, Jesus Cristo.
Falou, pô, você quer ser jornalista? Eu não escreveu nada sobre Jesus Cristo, faz 3 horas que você está aí. O senhor não falou se é para dizer contra ou a favor. Aí ele falou, então está empregado. Tá certo. Muito bem, então vamos aqui para o nosso final. Seu Luciano, quem quiser ter contato com o seu trabalho vai ter que acessar o Bauru Ilustrado. O senhor não fez até hoje uma página na internet, né? Não existe uma página Tem o www Bauru Ilustrado já ou não? Acho que não. Esse é um projetão para o futuro, que devia ser colocado aí, né? E o livro também é um projetão que nós estamos aqui cutucando para ele botar o livro para nascer, mas ele tem aquele problema de ele burila, o livro nunca está pronto. Vai ter que dar uma brecada para poder lançar. Você sabe que tem problemas, inclusive do português, de revisão, o seguinte, umas dúvidas que existem. Você sabe que o Estadão, quando cita Rua Direita, Avenida São João, Rua não sei o que, Alameda não sei o que, ele põe em caixa alta, Rua, Avenida, Alameda, tudo em caixa alta. Sim. O Estadão. A Folha não. A Folha põe em caixa baixa, Avenida com A minúsculo. Então, a coisa que eu tô lá, eu falei, agora eu tô acertando, eu fui pro lado do Estadão. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Tô acertando tudo, tô procurando uma por uma, vou botar. Eu sei o que é isso. Alterar. É a síndrome da perfeição que faz com que a gente empurre, tem que parar, dar um break e botar no ar. Aí eu e depois arrumar. Perguntei para o professor outro dia, ele falou, não, eu acho que você está certo, põe tudo maiúsculo, é o nome da rua, é um nome próprio, é rua tal, né? Tem outro caso lá, por exemplo, a expressão saudade. Então, você pega o jornal, pega livros, saudade, eles sentiram saudades da família tal. Sentiram saudades daqueles locais. Então eu procurei, aí eu vi descobrir o seguinte, que palavra que exprime sentimento não tem plural. Você não fala, nós sentimos raivas daquelas pessoas. Sentimos raiva. Nós sentimos ódios daquela pessoa, não. Sentimos ódio. Nós sentimos saudade. Exprime sentimento. Então você vê vários saudades. Outro dia eu vi uma professora na televisão falando, mas ficou o uso e costume do povo falar saudade, mas de acordo com o português certo, você não pode falar assim. Você vê, por exemplo, a expressão através do Luciano, nós descobrimos que aquele carro aconteceu isso. Então você vai ver através. O que é através? Através do ar. Eu vi, por exemplo, eu vi através do vidro da janela que aquele carro bateu no outro. Então você fala, através do Luciano, não, tá errado. Então é por intermédio do Luciano, aquela coisa toda. Dele, então tem o nosso português é difícil, tem umas palavras que você usa de maneira errônea, aquela coisa toda, e isso eu vou achando no livro. Mas breca e bota no ar, porque mais importante que esses detalhes aí é o conteúdo que está lá dentro, que tem que ser apreciado pelas pessoas. Aí depois que publicar, faz que nem eu faço. Eu pego o livro, fico puto da vida, começo a ler e vou achando os erros inteirinho. Na próxima edição eu vou corrigindo aquilo tudo e pondo no ar. Outro dia lá, por exemplo, apareceu lá, né? O cara escreveu lá pra mim, lá, não sei o quê, e botou a Dona Maria, né? Fez isso, aquela coisa toda. Eu falei, Dona Maria, o cara botou o D maiúsculo e ponto, ou Dona com D maiúsculo, né? Eu falei, mas por que falar Dona Maria com D maiúsculo, se eu falo presidente com P minúsculo, deputado com D minúsculo, o médico fulano de tal com M? Então a gente vai encontrando essas coisas e tem que ir acertando isso aí também. Então fica um negócio de um capítulo entra uma palavra assim, depois mais na frente é difícil. E põe em jogo também o nome da pessoa que está fazendo a revisão para você também, né? Mas a pessoa está com a cabeça cheia também, mas estou acertando. Vai sair. Vai sair, esse ano sai. Seu Luciano, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Na verdade, se eu fosse cutucar fundo, nós vamos ficar aqui 18 horas contando história, porque a história da sua vida é parte importante da minha. E eu me lembrei de uma porrada de coisa aqui, mas não dá. Nós vamos ficar voando aqui e vamos acabar com a paciência dos ouvintes, né? Então quero agradecer a sua visita
Agradecer a presença de surpresa no meu aniversário, não eram para estar aqui, mas apareceram de repente, né? E dizer que não é à toa, muito do que o Café Brasil tem hoje tá nessas histórias aí. Dá para ver claramente essa ideia de desenvolver essas habilidades, de buscar essa como é que eu vou dizer, essa obsessão pela independência, né? Eu quero fazer a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, não quero depender de ninguém. Para isso eu vou criar uma estrutura, vou aprender as técnicas, vou meter a cara e vou fazer e vou construir e vou botar no ar. Vem de algum lugar, vem da dona Inhazinha, né? Vem do seu Quito, vem do seu Luciano, e não é à toa que muitas coisas estão acontecendo aí, tem uma história. Então, muito obrigado, viu, pela herança. Eu agradeço a sua gentileza, as suas palavras e a minha satisfação de ver um dos filhos ligados assim ao trabalho que eu também realizo, um amante também das coisas antigas. Quando cheguei lá no seu apartamento ontem, vendo aqueles quadros, né, de coisas antigas, rádio, né, o rádio Capelinha, né, aquelas coisas assim, eu falei, puxa, aqui tem um pouco do Luciano Pai também, viu? Claro. E né, não só com relação ao seu trabalho, do seu irmão também. O importante, rapaz, na vida que eu falo é isso, seja qual for o trabalho que realiza, tem que gostar. Se não gostar, se tiver errado aquilo que ele faz, tem que mudar, tem que arrumar um outro serviço até achar a coisa melhor. O outro filho meu, Luiz Antônio, eu nunca fui de mexer com bicho. Eu tive até criação de rato branco, né? Quando era menino, né? Um gatinho na casa só, nunca pesquei na vida, nada. E meu filho é zootecnista, diretor do zoológico em Bauru, envolvido com os bichos, aquela coisa toda. Há 30 e tantos anos também, 30 e tantos anos, né? A minha filha tem a habilidade também de fazer enfeites para a festa, aquela coisa toda, então eles são dedicados àquilo. Isso que é importante, que eu gosto de ver a dedicação dos meus filhos para aquilo que eles fazem. Isso é muito bom, isso é importante. Eles estão no caminho certo e é com muita alegria que eu comemoro com eles assim datas festivas, aquela reunião nossa de fim de ano, aquela coisa toda, as brincadeiras, né? Mas é muito bom. Agradeço a Deus por tudo isso que me foi dado. E vamos para o centenário do seu Luciano logo e mais. Falar também o apoio da esposa Helena, né? Claro. Que também sempre apoiou, sempre viu todo o problema, aguentou firme os filhos quando trabalhava em São Paulo, todo mundo encaminhado, sem problemas maiores. É isso aí. Muito obrigado, viu? Valeu. Tchau. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.